Fala aí, galera, beleza? Tudo do futebol na área. E galera, hoje estamos aqui para trazer para vocês o terceiro episódio do Debate na Área. Hoje estou aqui juntamente com apaixonados pelo futebol. Fala aí. Fala aí, galera. Se inscreva lá no meu canal e ativa o sininho para as notificações. Também é um privilégio novamente estar nesse canal. Bom, o link do canal dele vai ser o primeiro aqui na descrição. É só você descer um pouquinho a tela e clicar em ler mais. Vai estar lá o primeiro link. E também está no card aqui em cima, que é uma bolinha branca com I no meio. Você clica nela, vai estar no canto superior direito da tela. Aí vai estar lá o canal, é só clicar em cima e ir lá se inscrever e assistir os vídeos. Até porque o segundo foi postado ontem lá no canal dele. Bom, Aham. e como ontem fizemos o segundo episódio, o terceiro teve um comentário lá, Que onde foi do Zezinho GMP. sim, ele pediu para estar trazendo algumas promessas que não deram certo, entendeu? E então estamos aqui para poder fazer. E também comentem aí nos vídeos temas, se vocês querem algum tema específico para a gente falar, para ir dando ideias para não ficar repetitivo os programas. É. Bom, eu vou começar aqui falando do Borran. Ele nasceu dia 28 de agosto de 1990, atualmente tem 29 anos. Ele nasceu em Liniola, na Espanha, 1,70 de altura, e ele é destro. Ele joga de atacante. Bom, ele chegou. O Borran é um espanhol de origem sérvia que chegou à La Masia, que é a fábrica de talentos do clube catalão do Barcelona, aos 9 anos de idade. E ele marcou 850 gols com a camiseta azul e grená antes de virar profissional. Quando ele tinha 16 anos, o então técnico do time principal do Barcelona, o holandês Frank Rijkaard, era só elogios. Ele é especial, disse uma vez. Todas as decisões que toma são as decisões certas. Falou em outra ocasião. Detalhe, no momento em que dizia essas palavras, Rijkaard comandava Messi e Ronaldinho Gaúcho no elenco principal. Hoje Borran tem 29 anos e sua carreira não chegou nem perto do patamar de Messi ou de Ronaldinho. Ele passou emprestado por Roma, Milan e Ajax sem sucesso. Quando seu contrato terminou, ele foi para a Inglaterra e atualmente está jogando no Impact de Montreal. Mas o que aconteceu com o talento dele? Bom, a explicação pode ser que justamente no começo da carreira profissional dele. A falta de estrutura mental para aguentar a pressão de se tornar uma estrela aos 16 anos foi com essa idade que ele estreou pelo time principal. Com 17 anos e um mês já marcava seu primeiro gol como profissional. Messi, por exemplo, só balançou as redes com 18 anos. Mas não foi só isso. Comandado por Rijkaard, ele fez 22 gols e deu 11 assistências em suas duas primeiras temporadas pelo clube. Um gol seu decidiu um duelo de quartas de final contra o Schalke 04 na Liga dos Campeões. Na mesma edição que ele jogou, se tornou o primeiro jogador nascido na década de 90 a entrar em campo. Ele era uma estrela em ascensão, mas não tinha estrutura emocional para isso. No meio deste ano, ele revelou ao jogador Marca que, em suas primeiras temporadas no Barcelona, sofreu com ataques de pânico. Em um deles, teve de passar a noite no hospital após começar a tremer depois de uma partida. Em 2008, o técnico da Espanha, Luis Aragonés, queria apostar no jogador. Um dia antes da convocação final para a Eurocopa organizada por Áustria e Suíça, ele ligou para o garoto. Avisou que queria convocá-lo. Borran disse não. Abre aspas. Contei que não tinha força para lidar com a situação. Fecha aspas. Bom, enquanto o Rijkaard ficou no comando do Barcelona, porém o jovem resistiu. Quando o holandês foi trocado por Pep Guardiola, tudo desandou. A revelação ficou mais no banco e viu outro jovem fruto de La Masia, o Pedro, tomar seu lugar. Aos poucos ele acabou em uma disputa com o treinador e perdeu. Abre aspas. Guardiola pode ser o melhor técnico do mundo para os torcedores, mas em um nível pessoal, aconteceram coisas que me magoaram. Ele não foi justo comigo em várias ocasiões e por isso eu resolvi sair. Fecha aspas. Borran falou para o jornal inglês Guardian. Ele foi emprestado para a Roma, onde Luiz Henrique, hoje técnico, então já foi até técnico do Barcelona, tentava iniciar um novo trabalho. Borran marcou 7 vezes em sua primeira temporada, mas não foi o suficiente. Ele ainda foi emprestado para o Milan e para o Ajax, sem nunca conseguir se destacar. O campeonato italiano é cheio de personalidades fortes. Ele nunca foi uma delas. Ele era muito calado e parecia faltar confiança. Analisou também The Guardian, o jornalista italiano Susi Campanale. Quando ele foi comprado pelo Stoke City da Inglaterra, as coisas pareciam mudar.
Nas primeiras 2 temporadas marcou 11 vezes, mais do que em todos os clubes que defendeu além do Barcelona. Mas em janeiro de 2015 sofreu uma lesão séria no joelho. Ficou 7 meses fora dos campos. Atualmente ele não faz parte dos planos de nenhum treinador. Ele só foi titular em 5 partidas na temporada, mas já marcou 3 vezes. Mesmo assim, ainda tem muita gente que lembra daquele garoto de 17 anos que parecia destinado ao estrelato. O futebol serve o que o diga. Quando ele apareceu para o mundo, Espanha e Sérvia brigaram pelo jogador. Borrán optou por defender o país de sua mãe, mas fez só um jogo oficial pela Espanha em 2008 por uma vitória por 4-0 sobre a Armênia, pelas eliminatórias para a Copa de 2010. Recentemente, a Federação Sérvia fez um pedido especial para a FIFA para mudar a nacionalidade esportiva do jogador. O apelo, porém, foi negado. Bom, os números dele. Pelo Barcelona B, ele jogou de 2006 a 2007. Foram 22 jogos e 10 gols. Pelo Barcelona profissional, ele ficou de 2007 a 2014. São 162 jogos e 40 gols. Dentro de estar no profissional do Barcelona, ele foi emprestado. 2011 e 2012, ele estava na Roma. Fez 37 jogos e 7 gols. Em 2013 e 2012, estava no Milan. 27 jogos e 3 gols. Em 2013 e 2014, para o Ajax, 32 jogos e 5 gols. No Stoke City, ele ficou de 2014 a 2019. Foram 85 jogos e 16 gols. Enquanto estava no Stoke City, ele foi emprestado para mais 05, onde fez 11 jogos e 1 gol. Ele foi emprestado só naquele ano de 2017. De 2017 a 2018, ele foi emprestado para a Alavés da Espanha. Foram 15 jogos e 1 gol. E hoje, jogando pelo Impact de Montreal, são 8 jogos e 3 gols. Pela Seleção Nacional da Catalunha, tem 8 jogos e 7 gols. E pela Espanha tem um jogo e nenhum gol. Bom, galera, como vocês puderam perceber, ele era um jogador melhor, que assim, muito promissor. Podia ser o melhor do mundo fácil. Tipo, tudo que o Messi e o Cristiano Ronaldo fez, ele teria feito mais. E acabou que ele sofreu muito com ansiedade, não conseguiu lidar com os problemas emocionais. Isso atrapalhou bastante ele, que nem vocês viram, eles foram até para hospital. E, mano, é muito triste o que aconteceu com a carreira dele. Comenta aí, apaixonado pelo futebol. É triste, né, que aconteceu com ele, pois está no time da Catalunha também, né, emprestado para vários clubes. E é triste para um jogador, né, tá no clube grande e o clube grande emprestar ele para um clube pequeno, sendo que ele queria jogar num clube grande, né? Sim, sim. Bom, pode falar um jogador aí. Eu vim trazer também um aqui que eu acho que todos conhecem, que é o Luiz Marcelo Moraes dos Reis, mais conhecido como Lulinha. Ele nasceu na cidade de Mauá, dia 10 de abril de 1990. No Corinthians, Lulinha subiu para o profissional. Lulinha subiu para o profissional do Corinthians apenas com 17 anos, como o maior artilheiro das categorias de base do clube, com 297 gols. Depois de boa atuação pela seleção brasileira sub-17 com 16 gols em 16 jogos, logo recebeu soldagens do Chelsea e do Barcelona. Então renovou seu contrato com o Corinthians. Agora aumentando sua multa rescisória, que era de 5 milhões de dólares para 50 milhões de dólares. Lulinha, na época, chegará com status de uma... que irá salvar o Corinthians do rebaixamento. Ele iria salvar o Corinthians do rebaixamento e iria livrar o time de grandes crises que sofria, mesmo com boas atuações. O Corinthians acabou sendo rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, vivendo o pior momento de toda a sua história. Em 2008, o jogador não conseguiu responder torcidas com gols, como os gols que havia feito no seu amigo Dentinho, mas com boas atuações e muitas assistências, era titular da equipe de Mano Menezes. Com a chegada dos meias Douglas e Moraes, acabou perdendo espaço no time. Após o seu primeiro gol como profissional, a torcida achou que Lulinha iria desatar a fazer gols. E logo nos jogos seguintes, Lulinha marcou outro gol contra o Bragantino. Aliás, este time é o clube que mais sofreu gols de Lulinha como profissional. Foram 2 gols em 3 jogos contra o clube. Em 2009, mesmo
conseguindo os títulos do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil. Lulinha não teve boas atuações e não aproveitou as poucas oportunidades durante os jogos. Depois de 3 anos sendo emprestado, o jogador, ao final de 2012, teve seu contrato com o Corinthians encerrado, apesar de não ter sido procurado para uma renovação. Lulinha busca, a partir de 2013, um recomeço à sua carreira no Estoril. Naquele momento, com mau rendimento em campo e pouco aproveitado pelo técnico Mano Menezes, Lulinha é emprestado ao Estoril por 10 meses para adquirir mais experiências ao término do clube. Lulinha não volta ao Corinthians e renova seu vínculo com o clube português, o Olhanense. Foi emprestado ao Olhanense para a temporada 2010 e 2011. Depois dessa temporada, ele foi emprestado para o Bahia e o Lulinha estava sendo emprestado para o Bahia para a disputa da temporada 2011, tendo sua contratação aprovada pela maioria da torcida, que sonhava ver o time fazer uma campanha digna de um time bicampeão brasileiro da Série A. Logo mostrou sua capacidade e vieram os gols, assistências e boas partidas. O técnico René Simões diz que o Lulinha era um dos melhores jogadores do elenco do Bahia naquele ano. Lulinha marcou seus primeiros gols contra o Flamengo e Atlético Paranaense. Em dezembro de 2011, Lulinha aceitou sua permanência no clube por mais uma temporada, devendo ser aproveitado como titular na maior parte dos campeonatos. Ao contrário do que ocorreu em 2011, quando o atacante por muitas vezes era a figura sempre presente no banco de reservas. Em 2012, emprestado pelo Corinthians, acabou não renovando nem com o Corinthians e nem com o Bahia, acabou ficando sem clube, como eu já tinha dito. E no dia 8 de fevereiro de 2013, o futebolista acertou a sua transferência para o Ceará. Foi um dos destaques do Ceará no Campeonato Cearense e na Copa do Nordeste, onde recebeu do seu Eduardo um carismático torcedor alvinegro, o bordão. Abre aspas. Joga fácil demais esse Lulinha. Fecha aspas. No dia 3 de janeiro de 2014, foi oficializado sua transferência para o Criciúma. Entretanto, em junho seguinte, foi dispensado pelo clube catarinense por ser baixo rendimento. No dia 20 de junho de 2014, Lulinha acerta a sua volta para o Ceará e se torna mais um reforço do alvinegro cearense na busca pelo acesso. Em abril de 2015, Lulinha fez um acordo com a diretoria do alvinegro para rescindir seu contrato após uma possível negociação com o Botafogo. No dia 29 de dezembro de 2014, Lulinha foi emprestado para disputar o Paulistão 2015 pelo Red Bull Brasil. Em maio de 2015, Lulinha assinou com o Botafogo após decidir com o Ceará, marcou seu primeiro gol em sua estreia, no dia 16 de maio de 2015, na vitória por 4-1 contra o CRB. No Engenhão, pelo clube carioca, foi campeão brasileiro da Série B. Em janeiro de 2016, Lulinha acertou com o Mojimirim para ser o camisa 10. Mas em maio de 2016, ele acertou com o Pogan Stelle. E eu vou falar um pouquinho dos títulos que ele conseguiu, ok? Tanto internacionais e nacionais. Os títulos internacionais dele foi com a seleção brasileira, foi o Campeonato Sul-Americano de Futebol Sub-17 em 2007. O nacional foi com o Corinthians, campeão do Campeonato Brasileiro Série B 2008, Campeonato Paulista 2009, Copa do Brasil 2009, Bahia, Campeonato Baiano 2012, Ceará, Campeonato Cearense 2013, o Botafogo, campeão brasileiro Série B 2015. As campanhas que ele teve de destaque foi no Corinthians, na Copa do Brasil, ficou em segundo lugar em 2018 como destaque. Na artilharia, que ele ganhou foi na Seleção Brasileira, no Campeonato Sul-Americano de Futebol Sub-17 em 2007 com 12 gols. Corinthians, Copa São Paulo de Futebol Júnior artilheiro com 18 gols. E os prêmios individuais foi pela Seleção Brasileira,
Campeonato Brasileiro de Futebol de 2007 como revelação e no Estoril foi o Campeonato Português de Futebol Série B, maior assistente da liga. E esse é um pouco E, da carreira do Lilian. O que você acha aí tudo do futebol? mano, é, eu acho que ele jogou assim, eu acho que ele nunca foi muito bom, nunca gostei do futebol dele. Eu acho que ele Ah, jogou mais por nome mesmo, por causa do acontecimento dele sempre falar na mídia que ele tinha feito mais de 400 gols quando estava na base, então acho que ele jogou é, mais por nome do que por na futebol verdade mesmo. foi, na verdade foi 297 gols que ele fez na categoria de base. É, e ainda mentiu. Aham. Então, é feio o que ele fez. É. Bom, agora eu vou falar do jogador aqui que se chama Royston Drenthe. É Drenthe? É Drenthe. Bom, ele nasceu dia 8 de abril de 1987. Atualmente ele tem 32 anos. Ele nasceu em Rotterdam, na Holanda. Ele tem 1,68 de altura, é canhoto. Bom, e ele joga de meia esquerdo ou lateral esquerdo. O que aconteceu com ele? Ele foi revelado no Feyenoord, mas o clube não conseguiu manter o jogador lá durante muito tempo. Logo no verão de 2007, Drenthe foi vendido ao Real Madrid com a expectativa de se tornar o sucessor de Roberto Carlos como lateral esquerdo. No mesmo ano também foi comprado o Marcelo. Bom, contratado pela equipe espanhola por 14 milhões de euros e com a expectativa de que logo nos primeiros anos se convertesse no titular da posição, ou pelo menos como uma opção confiável, o rótulo de nova estrela do futebol holandês perdurou por algum tempo. A primeira época de Drenthe com a camisola dos merengues não decepcionou. Foram 26 jogos com mais da metade deles como titular e com o título da La Liga. Ele acabou sendo alçado à equipe titular. Com a capacidade de correr mais do que qualquer outro jogador no time e a facilidade de realizar jogadas ofensivas, a segunda metade de Drenthe no clube também foi positiva, com 28 jogos disputados. Bom, no entanto, a ascensão do brasileiro Marcelo como um jogador de qualidade na defesa e no ataque, a presença do veterano Gabriel Heinze retiraram o espaço do Drenthe. Para jogar no time, o holandês tinha apenas a posição de ala pela esquerda, mais avançado do que ele deveria jogar. Sem muita qualidade e sem as bolas nos pés, Drenthe ficou exposto com a falta de capacidade no passe e finalização. Com a chegada do chileno Manuel Pellegrini como treinador, o holandês perdeu o pouco espaço que ainda tinha no time madrilenho. Já na terceira temporada de Drenthe no Real Madrid, em 2009/2010, o jogador saiu ao campo em apenas 8 jogos na Liga, e era previsível que a vida do holandês dos merengues não duraria por muito tempo. O que também piorou a situação de Drenthe na equipe foi a chegada do Cristiano Ronaldo, que logo eliminou qualquer possibilidade de que o holandês tivesse espaço na equipe. O português, que é amigo do Marcelo, dominou o lado esquerdo do Real Madrid ao lado do brasileiro. A falta de profissionalismo por meio de comportamentos poucos aceitáveis, que envolviam a ausência nos treinos e outras questões, afastaram o Drenthe ainda mais de uma possibilidade real de brilhar no Real Madrid. Em 2010, Drenthe encontrou-se sem qualquer possibilidade de jogar no Real Madrid. Como o contrato com a equipe ainda não tinha terminado, o jogador foi emprestado ao Hércules, também time da Espanha. Numa equipe que lutava para se manter na La Liga, nem mesmo no Hércules o holandês conseguiu uma boa sequência de jogos. Ele jogou apenas 17 vezes com a equipe e não foram suficientes para um regresso ao Real Madrid. Em 2011/2012, o treinador David Moyes deu uma possibilidade ao holandês no Everton. Na equipe inglesa, Drenthe teve um bom início na temporada, mas logo começou a faltar aos treinos e manteve o pouco profissionalismo longe do que o treinador queria. A oportunidade no Everton foi a última do holandês, numa grande equipe do futebol europeu. Depois disso, passou pelo Alanya da Rússia, assim como o Reading e o Sheffield Wednesday na Inglaterra, times de quarta divisão. Após a trajetória curta no Banyas da Turquia, de apenas uma temporada, Drenthe sentiu que tinha chegado a hora de dar como concluída sua carreira como jogador de futebol e dedicar-se a outros projetos. Com apenas 29 anos, em 2016, o jogador anunciou a notícia que consolidaria a sua
a sua aposentadoria como jogador de futebol após toda a expectativa que tinha criado. Decidiu dedicar-se à carreira de músico através do hip hop, com canções e parcerias com outros músicos famosos. Gravou canções e pensou inclusivamente em começar um tour pela Holanda. No hip hop, Drake também passou pelo poker, paixão que adquiriu enquanto jogava com as equipes inglesas. Mas se nos dias atuais é possível ter acesso ao cassino através do celular, Drake gostava de praticar o poker da maneira mais tradicional possível nos cassinos holandeses e estadunidenses. Atualmente, o jogador ainda participa em alguns torneios que acontecem na Holanda, mas sem a mesma regularidade que tem entre os anos de 2014 e 2017. Após treinar com o Sparta Rotterdam, em julho de 2018, o jogador perdeu mais de 15 quilos e ganhou uma oportunidade para representar o time de qual sempre gostou. Durante uma temporada com o Sparta Rotterdam, Drake foi relevante para regressar com a equipe à primeira divisão do futebol holandês. No entanto, após o fim da última temporada, o contrato do veterano não foi renovado. Sem a possibilidade de voltar a jogar na primeira divisão holandesa, Drake sentiu que o regresso ao futebol ainda devia durar mais algum tempo e em 2019 assinou com o Kozakin Boys. Equipe sem muita tradição no futebol holandês, o Kozakin Boys atualmente disputa a segunda divisão da Holanda. Sem ser titular, é muito provável que Drake não renove o contrato com a equipe. Perto de casa, que é Rotterdam, Drake escolheu assinar com o Kozakin Boys para provavelmente dizer adeus ao futebol. Uma carreira que poderia ter sido muito mais do que foi e que deixa uma sensação de potencial não aproveitado. Bom, pelo Feyenoord ele jogou de 2005 a 2007. Foram 37 jogos e nenhum gol. No Real Madrid ele ficou de 2007 a 2012. Foram 65 jogos e 4 gols. De 2010 a 2011 ele estava no Hércules emprestado. Fez 19 jogos e 4 gols. No Everton ele ficou emprestado de 2011 a 2012. Fez 27 jogos e 4 gols. Em 2013, ele jogou do Alanya Vladikavkaz, da Rússia, fez 6 jogos e 3 gols. De 2013 a 2015, jogou no Reading, fez 24 jogos e 2 gols. Em 2014 e 2015, foi emprestado para o Sheffield Wednesday, foram 15 jogos e 1 gol, numa equipe de 4ª divisão da Inglaterra. Em 2015, ele foi jogar no Kayseri Erciyesspor, 11 jogos e 3 gols. Em 2015 e 2016, jogou no Banias, 18 jogos e nenhum gol. No Sparta Rotterdam foram 32 jogos e 5 gols em 2018. E no atual time ele fez aí 16 jogos e nenhum gol. Pela Holanda, que é a seleção principal, fez 18 jogos e nenhum gol. Bom, essa foi a carreira de bosta que o Drake teve. Que só não foi muito boa por causa da falta de compromisso dele nos jogos. E Sim. ele foi um grande merda aí na história do futebol. Aham. Pode vir aí E, com o bom, seu jogador. é minha última ou vai ter mais uma? Pode trazer 2. Tá bom. Eu vi um jogador também conhecido, acho que vocês conhecem, que é o Cléron Moura Souza, mais conhecido como Cléron Foquinha. Ah, tá, o Kerlon Foquinha. Uhum. Com apenas 18 anos, foi o destaque das bases do Cruzeiro Esporte Clube e apelidado de Foquinha por ter evitado o drible da foca, que consiste em driblar os adversários carregando a bola com a cabeça. Entrou na equipe mirim do Cruzeiro em meados de 2001, fazendo sua estreia no time profissional. Em maio de 2005, na partida contra o Baraunas, pela Copa do Brasil no Mineirão. Após uma temporada pelo clube da cidade de Verona, o Chievo da Itália foi contratado por um outro clube italiano, agora de cidade de Milão, a Internazionale. Galera, eu não expliquei muito como é que ele foi negociado com o Cruzeiro ao Chievo, porque não tem muitos detalhes, ok? Uhum. No início da temporada de 2009 e 2010, foi emprestado ao Ajax de Amsterdã. Em uma de suas primeiras partidas pelo Ajax, Cléron sofreu uma grave lesão e ficou afastado dos gramados por vários meses, não disputando sequer uma partida pela Eredivisie. Em junho de 2010, retornou à Internazionale e reintegrado ao clube principal. No dia 24 de janeiro de 2011, foi emprestado ao Paraná. Porém em junho pediu
dispensa por não ter recuperado a condição física no Paraná. No Paraná, ele foi usado apenas em 4 partidas, sem jogar 90 minutos completos. Em julho, na verdade, de 2011, Cléron acertou com o Nacional Esporte Clube LTDA em 2012. Sequer tem mais vínculos com a Internacional. Assinou com o Fujieda MYFC, time de terceira divisão japonesa. Foi dispensado da equipe em janeiro de 2014. Meses depois, realizou o teste no Atalanta Silvestre Becks, dos Estados Unidos. No dia 17 de março de 2015, Cléron acertou com o Miami Dade FC, dos Estados Unidos também. E dia 20 de outubro de 2017, aos 29 anos, ele encerrou sua carreira devido às contusões. As contusões que impediram ele de seguir sua carreira. Cléron popularizou o famoso drible da foca, a jogada que se resume em levantar a bola na cabeça, onde o adversário fica incapaz de pegar a bola sem cometer falta. Após demonstrar esse drible, Cléron tornou-se conhecido como Foquinha, como eu já disse, por parte da torcida do Cruzeiro, onde que ele foi revelado. E vou falar um pouco aqui dos títulos que ele conseguiu com esses times. No Cruzeiro, ele conseguiu o Campeonato Mineiro 2002 pré-infantil, Copa Uzi Minas 2002 pré-infantil também, vice-campeão mineiro infantil 2003, Copa Internacional de Promissão Juvenil em 2004, Copa Integração Juvenil 2004 também, Campeonato Juvenil 2004 também e Copa Internacional de Futebol Juvenil de Promissão 2005, Campeonato Mineiro de 2006. No Ajax ele conquistou a Copa dos Países Baixos em 2010, Seleção Brasileira de Futebol, Copa Multilito do Mediterrâneo 2003 e Copa Multilito do Mediterrâneo 2004. Campeonato Sul-Americano de Futebol Sub-17 em 2005 e os prêmios individuais foi artilheiro do Campeonato Sul-Americano de Futebol Sub-17 em 2005, venezuelana, com 8 gols em 7 partidas. Eleito o melhor jogador do Campeonato Sul-Americano também de Futebol Sub-17 em 2015 na Venezuela. E essa é um pouquinho da história sobre o Cléron Foquinha. Acho que o Cléron Foquinha teria dado certo sim. Eu acho que foi por conta da lesão mesmo que ele acabou deve ter acabado até acabou desistindo do futebol por ter lesionado uma parte que é importante. E ele também era conhecido como o pombo sem asa. Ele era habilidoso, sabia finalizar, era um jogador ponta de lança, assim, que dava para puxar bastante contra-ataque. Ele era um jogador bem útil, sim, e eu acho que ele teria dado certo. Bom, pode trazer mais um para a gente encerrar. E o Breno Vinícius Rodrigues de Borges, também mais conhecido como Breno, é revelado nas categorias de base do São Paulo pelo ex-jogador Zé Sérgio. Breno chegou aos profissionais do time tricolor após ser vice-campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2007. Fez sua estreia pelo time principal com apenas 17 anos, em abril de 2007, no clássico diante Palmeiras no Morumbi, valendo pelo Paulistão, vencido pelo São Paulo por 3-1. Marcou seu primeiro gol como profissional. No dia 22 de junho de 2007, na vitória por 2-1 sobre o Cruzeiro no Mineirão, válido pelo Brasileirão, marcou novamente na vitória de 2-1 sobre o Santos no Morumbi, novamente válida pelo Brasileirão. Sendo esse um golaço marcado em um chute forte de perna canhota, após driblar 3 jogadores do time adversário. Em seu primeiro ano como profissional, o Breno foi espetacular, com apenas 18 anos completados
no mês de outubro. O zagueiro foi campeão brasileiro com 15 pontos de vantagem sobre o vice-campeão, fazendo parte da melhor defesa da área dos pontos corridos do Brasileirão e sendo eleito o melhor zagueiro da competição. Sim. Em dezembro de 2007, o Bayern de Munique fechou negócio com o São Paulo para contar com a jovem revelação por 12 milhões de euros, cerca de 33 milhões de reais. Breno assinou contrato com o clube até junho de 2012. Fez sua estreia em jogos oficiais pela equipe Baviera, somente no dia 12 de março de 2008, jogando os 90 minutos da derrota por 2-1 para o Anderlecht no Allianz Arena, válida pela Copa da UEFA, que é mais conhecida hoje como UEFA Champions League. Sim. Apesar da derrota, o clube alemão se classificou para a próxima fase, pois havia vencido o jogo de ida por 5-0. Antes disso, o jogador havia atuado em um amistoso frente à seleção olímpica chinesa, no dia 12 de janeiro de 2008, na Allianz Arena, vencido pelo Bayern de Munique por 7-2. No dia 13 de maio de 2008, novamente, em um amistoso, Breno marcou seu primeiro e único gol com a camisa da equipe alemã. O gol de Breno foi o sexto na goleada de 11-5 sobre o Damiantes, no estádio Merck Stadium. Em sua primeira temporada no futebol alemão, Breno foi reserva na maioria dos jogos, atuando apenas em 4 jogos entre janeiro e maio de 2008. 2008 e 2009 disputou sua primeira partida na Liga dos Campeões da UEFA, frente ao Lyon na Allianz Arena. O jogo terminou com igualdade no placar em 1-1, tendo o zagueiro atuando nos 90 minutos de partida. Ao longo da competição, disputou ainda mais 5 partidas, sendo a última delas na fase quartas de final contra o Barcelona de Messi, Henry e Eto'o, quando a equipe alemã sofreu uma goleada de 4-0 no Camp Nou. Para o clube, que viria a ser campeão no campeonato alemão, assim como na temporada anterior, o zagueiro não saiu do banco em quase todas as partidas, tendo atuado apenas em 4 jogos, totalizando apenas 9 jogos em toda a temporada. Sem espaço no clube titular desde que chegou ao Bayern, principalmente com a vida do treinador Jupp Heynckes, Breno foi disputado durante o mês de dezembro e o dezembro de 2009 por equipes brasileiras para voltar a jogar no país por empréstimo. Porém, a diretoria do clube de Baviera, do Bayern de Munique, mais conhecido como Baviera lá, decidiu emprestá-lo ao Nuremberg para ganhar mais experiência atuando no futebol alemão. Foi emprestado pelo Bayern de Munique ao Nuremberg na janela de inverno, para ter mais chance de atuar no país alemão e se adaptar ao futebol europeu. Fiz sua estreia em 17 de janeiro de 2010, na derrota por 1-0 diante ao Schalke 04, na Wildnis Arena, válida pelo campeonato alemão. Em boa fase no clube alemão, desde que chegou, tendo sido titular absoluto logo de início no dia 7 de março de 2010. O jogador sofreu uma grave lesão nos ligamentos cruzados do joelho direito. Em seu 7º jogo pela equipe, frente ao Bayer Leverkusen, ele teve mais uma lesão que deixaria de fora dos gramados por cerca de 8 meses. Em razão disso, o defensor foi devolvido ao Bayern para o processo de recuperação. Após a recuperação, Breno voltou aos gramados no dia 14 de novembro de 2010, justamente diante da equipe em qual atuava, quando se lesionou, tendo entrado no intervalo da vitória de 3-0 sobre o Nuremberg na Allianz Arena, válida pelo campeonato alemão. A partir de então, o zagueiro viveu sua melhor sequência no clube alemão, sob o comando de Louis van Gaal.
Foi titular da equipe em novembro de 2010. E em maio de 2011, porém, no final da temporada, Breno voltou a sentir problemas no joelho direito. Recebeu a notícia que teria que operar novamente o local, sendo uma notícia que, segundo o jogador, motivou o acidente do incêndio, que o faria ficar de fora dos gramados nos próximos 4 anos. Breno acertou sua volta ao São Paulo no fim de 2012, ainda preso, já estando registrado no boletim informado diário da CBF como jogador do clube com contrato até 7 de outubro de 2015, a diretoria tricolor estava otimista para sua liberação junto à justiça alemã ainda em 2013. Mas isso não aconteceu. Porém, em agosto do mesmo ano, a justiça alemã condenou o direito do zagueiro cumprir o regime semiaberto na prisão de Stadler, na cidade de Munique. Assim, Breno passou a integrar a comissão técnica da equipe juvenil do Bayern de Munique. No início de 2014, o clube manteve a expectativa da justiça alemã reduzir a pena do zagueiro. A expectativa era de que Breno fosse liberado entre março e junho, por conta de seu comportamento exemplar e do nascimento de seu novo filho. Mas isso novamente não aconteceu. Breno foi liberado pela justiça alemã somente no dia 13 de dezembro de 2014 e foi apresentado no São Paulo em 19 de dezembro de 2014 também. Em sua apresentação, Breno falou sobre o episódio do incêndio. Abre aspas. Eu queria até resumir, porque sei que muitas pessoas falaram coisas sem saber. Eu saí para a Alemanha muito jovem. Outra cultura, outro idioma, saí achando que ia jogar, mas não joguei. Não fui titular fixo. No Nuremberg, tive uma boa sequência, mas aí tive uma lesão no joelho e operei. Voltei ao Bayern de Munique e tive que operar de novo. No dia do acidente, recebi a notícia que tinha que operar pela terceira vez e fiquei triste. Bebi, fiquei inconsciente e tive esse acidente. Muitos falaram que tive problemas de família, mas minha esposa sempre me ajudou. Foi um erro meu. Paguei e hoje quero viver só coisas boas. Isso foi um pouco da carreira... Opa, me desculpa. Em 2015, em segunda semana de treinos pelo tricolor do Morumbi, Breno sofreu um restauramento na coxa que restradou mais ainda a sua volta nos gramados. No dia 5 de julho, Breno foi relacionado para uma partida oficial pela primeira vez desde maio de 2011. O jogo foi diante do Fluminense no Morumbi, válido pelo Brasileirão. A partida terminou com igualdade em 0-0 e Breno não entrou em campo. Em 2016, Breno começou a temporada como titular na equipe do São Paulo, atuando em sua posição de origem. Porém, em seu segundo jogo no ano, contra a Universidade César Vallejo do Peru, no estádio Machier, válido pela Copa Libertadores, o zagueiro novamente sentiu uma tinitência no joelho direito, ficando de fora dos jogos seguintes, no mês de maio. O jogador foi submetido a uma nova cirurgia do joelho direito, que deixou de fora de todos os jogos de restante da temporada. No início de 2017, já recuperado, Breno foi presença constante nos relacionamentos da equipe tricolor, porém só entrou em campo 3 vezes, por opção do treinador Rogério Ceni, sendo então emprestado para a equipe do Vasco da Gama para obter mais sequências e recuperação ao ritmo. No dia 15 de maio de 2017, Breno acertou com o Vasco da Gama por empréstimo até o final do ano. Fez sua estreia pelo Cruz Maltino na vitória por 2-1 sobre o Bahia em São Januário, válido pelo Brasileirão. Em um jogo que ficou marcado também pelo gol de número 400 do seu ex-companheiro de São Paulo, Luiz Fabiano. Breno substituiu o lesionado Rafael Marques e fez uma partida segura. Em junho de 2017, após pouco mais de um mês de sua estreia pelo Vasco da Gama, Breno comemorou uma sequência de 9 jogos, 763 minutos, pela equipe Cruz Maltina
e se declarou muito feliz. Abre aspas. Estou muito contente desde que cheguei aqui no Vasco. Agradeço muito a Deus pelas oportunidades que estou tendo aqui. Nos últimos 2 anos, só somaram tudo que eu joguei. Não dá o número de jogos que fiz em um mês aqui no clube. Tenho que trabalhar cada dia para melhorar. Sei disso, mas sei que meu potencial no dia a dia vou conseguir meus objetivos. E isso é um pouco da história do Breno, ok? Bom, galera, essa foi a história do Breno, como foi dito, foi muito triste aí, suas lesões. Mas, galera, o vídeo já tá bastante grande, então a gente vai encerrar ele por aqui, tá bom? Faz tudo o que foi recomendado lá no começo. Bom, valeu, falou, é nóis.